falando agora sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo. O navio Atlântico da Marinha chegou hoje a São Sebastião. Um hospital de campanha vai funcionar dentro dele com 300 leitos. A embarcação saiu do Rio de Janeiro com 28 médicos de diversas especialidades e enfermeiros. O objetivo é desafogar os hospitais da região. O navio, com 200 metros de comprimento, transportou ainda 6 helicópteros, 13 embarcações, além de lanchas. E aí, Cris, uma boa notícia aí para a população local, né? Tão castigada pelas chuvas e também pelo descaso, né, das autoridades públicas nos últimos anos. Sim, estava lendo as reportagens aqui que saíram sobre esse navio hoje. Além desses 6 helicópteros, 180 fuzileiros navais que você mencionou aí, eles colocaram também ambulâncias e uma espécie de trator chamado de pá carregadeira, que é para desobstruir vias e demais necessidades ali numa região tão afetada por essas chuvas e esses deslizamentos. Agora, das reportagens que eu li sobre o assunto, alguns jornalistas foram ouvir integrantes da Marinha e eles acham que esse pode ser um início de redenção junto à população brasileira que está com as Forças Armadas em descrédito depois de ter se sentido abandonada e depois desse episódio dos presos em Brasília na frente do QG, que vamos ser bem claros aqui, eles foram enganados pela Polícia do Exército, que ajudou a Polícia Federal a colocar todo mundo dentro de ônibus, mentindo que iriam levar essas pessoas para local seguro. Veja, eles estavam apenas se manifestando, algo que é permitido pela Constituição, e de cara limpa, mostrando, não estavam escondidos no anonimato, igual esses sleeping giants da vida que ficam aterrorizando. Esses sim são terroristas virtuais, mas são, e se escondem no anonimato, o que a Constituição proíbe, e ninguém fala nada, ninguém de governo fala nada, ninguém do judiciário fala nada, pelo contrário, aplaudem esse tipo de ação. Os manifestantes de Brasília estavam identificados e foram esquecidos pelas Forças Armadas. Estavam em frente a um quartel do Exército, mas Marinha e Aeronáutica acabaram entrando nessa onda do descrédito, porque, obviamente, todos esses patriotas que passaram 2 meses legitimamente se manifestando e sendo a voz de milhões de brasileiros que queriam mais transparência acerca do que aconteceu nas eleições, se sentiram esquecidos. Então, quem sabe a chegada desse navio aí, com todos esses equipamentos e essa força humana para ajudar pessoas que estão numa situação de tanta necessidade no momento, não ajude realmente a começar a estabelecer novos laços, né, entre a população e as Forças Armadas. As Forças Armadas têm que servir aos brasileiros, assim como todos os políticos e servidores públicos deveriam, e não, eles acham que somos nós que servimos a eles normalmente. Nesse assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reuniu-se hoje com vários secretários de Estado em São Sebastião. Eles debateram um plano de reconstrução que envolve desde ações emergenciais até melhorias na infraestrutura. As medidas incluem a liberação do auxílio aluguel para os desabrigados e o cadastramento de terrenos para a construção de casas. Há 3.500 desalojados ou desabrigados. Hoje, o número de mortos subiu para 49. E aí, Ana, essa população aí está necessitando de ações urgentes num momento tão difícil desde o último final de semana, né? E difícil, Paula, é você abrir as notícias e ver que já há saques, já há roubo, já há casas que ficaram para trás, né? As pessoas saíram querendo proteger suas famílias, suas vidas, carregaram o que poderiam carregar, já tem gente saqueando essas casas, doações também já estão sendo desviadas. Olha, meu Deus, que tristeza, né? Ontem eu comentei aqui que eu tinha medo disso acontecer, porque a última tragédia desse nível, desse porte, na região serrana do Rio, né, de Petrópolis, uma região que eu frequento há muito tempo, aconteceu exatamente a mesma coisa. Muito triste saber que até na tragédia humana tem humanos que são uma tragédia. Eu só queria trazer uma notícia aqui em relação ao que o Augusto estava falando sobre esses presos políticos. A deputada Bia Kicis, Augusto, acabou de tuitar que ela escreveu o seguinte, colocou um vídeo e escreveu o seguinte: decisão do ministro Alexandre de Moraes condiciona a sua prévia e expressa autorização às visitas, inclusive de parlamentares,
aos presos em razão dos atos de 8 de janeiro. Ou seja, para visitar os presos, você precisa agora de autorização do ministro Alexandre de Moraes, presos que não têm a prerrogativa de foro privilegiado, que estão num inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, que recebe apenas esses inquéritos com pessoas que têm essa prerrogativa, e agora a deputada Bia Kicis no Twitter dizendo que não consegue visitar os presos só com autorização do ministro Alexandre de Moraes. Se não estamos sob um estado de exceção, realmente não sei o que é um estado de exceção. Um comentário rapidinho. Muito pior que o juiz parcial é o juiz perverso, né?